Então, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa. Hoje a mesa intitulada Trajetórias de Vida e História, nós teremos 3 apresentações e vamos começar com a apresentação do professor mestre Marcelo Tavares, que é graduado e mestre em História pela Unesp de Franca, ele também é graduado em Pedagogia pela Unixul e atualmente ele é doutorando em História na Unesp de Franca. A sua apresentação hoje é intitulada Monsenhor Rosa e o Projeto Ultramontano, Percursos da História Regional. Marcelo, agradeço mais uma vez o seu aceite e participação aqui no evento. A palavra é sua e peço que você controle o seu tempo por aí, porque como são mais apresentações hoje, para a gente tentar se manter no tempo de meia hora, tá bom? Obrigada. Tá certo, Carol. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Ana Carolina pela oportunidade, a Suzane, por um evento tão importante, né? Que nós havíamos discutido, né? Essa tarefa da pesquisa acaba sendo uma coisa muito solitária, né? E é um prazer muito grande a gente poder pegar e estar dividindo um pouquinho, né, com os colegas, escutando os colegas também, acerca dos resultados das nossas pesquisas, né? Bom, a minha pesquisa se intitula Trovão do Sul, Monsenhor Rosa e o Projeto Ultramontano em Franca, 1860 a 1903. Essa pesquisa eu sou orientado pela professora doutora Tereza Maria Malatian e eu sou bolsista CAPES. Então, eu vou seguir o seguinte itinerário, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória de pesquisa, o objetivo da minha pesquisa de doutorado, falar um pouquinho das fontes, considerações teórico-metodológicas, né, como recorte espaço-temporal, abordagem, e depois falar um pouquinho de algumas sugestões também. Bom, minha trajetória de pesquisa, né? Eu comecei com o meu trabalho de conclusão de curso, né? Em 2001, sou graduado em História pela Unesp, né, de Franca, e o meu TCC se intitulava Oliveira Lima e a Fundação da Nacionalidade Brasileira por Dom João VI. Então é interessante perceber como que as pesquisas dão reviravoltas no decorrer do processo todo, né? Porque eu fui orientado pela professora Marisa Sainz Leme, e meu objetivo era basicamente estudar a formação do Estado Nacional, né? E, de repente, eu me deparei com a obra do historiador Manuel de Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil. E eu, particularmente, me apaixonei pela obra. E eu achei muito interessante a maneira como ele associava a questão da formação da nacionalidade com a vinda da corte portuguesa. E eu acabei, né, desviando totalmente do sentido inicial da pesquisa, por isso que eu sempre pergunto essa questão dos acasos da pesquisa, essas reviravoltas, que eu acho que é uma questão fascinante dentro do processo de pesquisa, né? E dessa minha primeira pesquisa, resultou este livro aqui, né, que foi meu trabalho de conclusão de curso, que foi escolhido aí junto com outros 2 trabalhos, para ser publicado pela Unesp. É a série TCC. Infelizmente, nós não temos mais esse programa, né? Em 2007, eu defendi minha tese de mestrado, na minha dissertação, melhor dizendo, Entre a Cruz e o Esquadro, o debate entre a Igreja Católica e a maçonaria na imprensa francana. Essa obra também eu mandei esse ano para publicação, está no Prelo, e possivelmente já o ano que vem será publicado. E, evidentemente, minha tese de doutorado, né, Trovão do Sul, Monsenhor Rosa e o Projeto Ultramontano em Franca. Na realidade, a minha tese de doutorado ela é um desdobramento da minha dissertação de mestrado. No mestrado, eu tentei estudar como que esse padre francano, melhor dizendo, não, é de Jacareí, né, o Monsenhor Rosa, ele vai chegar na cidade com uma nova forma de catolicismo, chamado de catolicismo ultramontano, né, um catolicismo super conservador, caracterizado pelo total apoio, né, às diretrizes emanadas de Roma, a ideia da infalibilidade do Papa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões aí, né? E como é que ele vai introduzir esse catolicismo na cidade? Quais são os conflitos que ele vai enfrentar? Mas mais especificamente com a maçonaria, né? Com os maçons que tinham também, faziam 11 anos que a maçonaria tinha se instalado na cidade quando o Monsenhor Rosa chegou aqui, né? Então é importante pensar como que vão ser esses choques entre Monsenhor Rosa e esses maçons, né? Qual que vai ser
digamos, as causas desse embate. Esse embate que se deu basicamente pela imprensa, né, e que quase chegou em alguns momentos às vias de fato. Já a minha tese de doutorado, eu vou tentar analisar não só os embates com os maçons, né, mas também uma trajetória biográfica do próprio Monsenhor Rosa, justamente percebendo, né, o peso desse pensamento conservador católico para os seus projetos e suas ações também. Então, eu vou falar um pouquinho desse processo todo aí. Lembrando que, do ponto de vista do meu mestrado, né, pensando nessa ideia de trajetória de pesquisa, bom, a ideia do meu mestrado surgiu com uma visita ao dentista, na verdade, né? Eu fui tratar meus dentes e, de repente, entre as revistas que estavam lá no dentista, eu encontrei essa revista aqui, ó, uma publicação local, né, chamada Enfoque, que falava sobre a maçonaria em Franca. E quando eu vi essa revista, tanto é que ela é a original, né, o meu dentista me deu ela, eu tive contato com essa ideia da maçonaria francana. Então é como se desse um estalo, né, um site, e eu pensei, bom, eu preciso estudar isso. E aí eu comecei a ir atrás das fontes, né, e descobri que os maçons tiveram um grande opositor em Franca no século XIX. E esse opositor é do pároco Monsenhor Rosa. Monsenhor Rosa, que foi formado dentro do espírito do ultramontanismo, não é? Foi um aluno do Seminário Episcopal de São Paulo. Então, eu fiquei fascinado com essa temática, né? E eu fui atrás e acabei desenvolvendo a minha pesquisa nesse sentido. Então, o meu doutorado acabou sendo um desdobramento, né, desse mestrado. Uma coisa que eu achei interessante é que, depois que eu defendi, eu fiquei 11 anos, digamos, em suspensão, né? Não me aproximei mais da academia, fui desenvolver minhas aulas, né, mexer com outras coisas, e parece que toda vez que eu andava pelo centro da cidade, eu via a estátua do Monsenhor Rosa e eu ficava pensando, não, mas eu preciso estudar, né, a vida desse pároco. E aí foi que eu já tinha lido, né, a tese da professora Mildred, a dissertação de mestrado, né, a respeito da vida de Monsenhor Rosa. Só que a abordagem que ela dá, né, apesar de ser um trabalho pioneiro e muito importante, não me agradou muito, né, porque o Monsenhor Rosa ele é visto como uma pessoa, basicamente, né, sem muito conhecimento, extremamente conservadora, ignorante e que não tinha nenhuma condição de estar tratando de temas históricos e filosóficos, né. O que eu mostro na minha tese é justamente o oposto. Eu vou tentar mostrar que o Monsenhor Rosa, né, ele era uma pessoa que teve uma formação, né, uma formação sólida dentro dos princípios do catolicismo conservador, também chamado de ultramontano, né, e que ele era, na verdade, esse intelectual católico, que vai lutar contra aqueles inimigos, né, que a igreja vai determinar no século XIX, ou seja, as chamadas ideias modernas, né, a questão do liberalismo, a questão da maçonaria, do espiritismo, aquele conjunto de ismos que essa igreja ultraconservadora do século XIX vai elencar como sendo seus inimigos primordiais, né? E foi a partir disso, então, que eu, né, comecei a desenvolver aí a pesquisa. Então, pensando nessa questão do objeto, né, é muito importante que a gente coloque a pesquisa dentro da família, digamos assim, né, das pesquisas a qual ela pertence. É importante nós percebermos, né, o nosso ponto de partida, para justamente tentar entender em que família historiográfica, em que campo de reflexões a nossa pesquisa está inserida. Então, primeiramente, a área História das Religiões, a sub-área História da Igreja. O tema seria a Igreja Católica no Brasil do século XIX e o ultramontanismo. O subtema, a introdução do ultramontanismo nas cidades interioranas. E o nosso problema principal, que é a introdução do ultramontanismo em Franca. E a partir disso é que eu vou pegar aí a figura de Monsenhor Rosa, né? É importante dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que eu tento entender a introdução desse projeto, que eu chamo de projeto ultramontano, né, eu tento perceber também a própria trajetória de vida de Monsenhor Rosa. Tá? Então, o meu trabalho, ele tem, além de um elemento evidentemente contextual, né, de entender o contexto histórico, ele tem um elemento biográfico também. Porque não tem como, né, sendo Monsenhor Rosa o principal agente desse processo, né, de introdução desse catolicismo em Franca, não tem como eu analisar
só o processo e esquecer a figura histórica. Então, eu vou ter um aporte biográfico importante aí também, para tentar compreender a formação dele, né, até chegar aí, enfim, à conclusão do seu projeto, né, ou parte dele. Então, objetivos: compreender o processo de introdução do catolicismo ultramontano em Franca, tendo Monsenhor Rosa como principal agente desse processo. Compreender suas realizações e conflitos político-religiosos. Então, Monsenhor Rosa teve uma existência bastante conflituosa em Franca, né? E contribuir para a sua biografia, trazendo novos elementos teóricos e mesmo factuais. Quais são as minhas hipóteses aí? Hipótese número 1. Cândido Martins da Silveira Rosa foi enviado para Franca em nome de um projeto traçado pela Santa Sé no século XIX e operacionalizado no Brasil pelos chamados bispos reformadores. No caso, o mais importante, que mais nos interessa aqui, é o Dom Antônio Joaquim de Melo. Inclusive, foi o fundador do Seminário Episcopal de São Paulo, né, onde Monsenhor Rosa estudou. Hipótese número 2. A maior parte dos conflitos político-religiosos enfrentados pelo pároco ocorreram devido à sua defesa intransigente desse projeto eminentemente conservador. É importante pensar, Monsenhor Rosa, dentro desse campo, digamos assim. Hipótese número 3. Monsenhor Rosa foi um intelectual católico atuante e não um baluarte de ideias fora do seu tempo, ou um agente do progresso, entre aspas, ou mesmo um ignorante de assuntos históricos, como o trabalho da professora Mildred quer mostrar. Então, vamos ao nosso objeto de pesquisa. Cândido Martins da Silveira Rosa nasceu em Jacareí, em 16 de janeiro de 1838, e faleceu aqui em Franca em 21 de setembro de 1903. Filho de Ana Rosa Conceição, o seu pai, né, ele é ignorado. Inclusive, nas fontes, não tem nenhuma referência ao seu pai. Né? Mas, observando depois artigos de jornais, eu percebi que ele teria sido abandonado pelo pai, ainda bebê. Bom, entre 1857 e 1860, ele estuda no Seminário Episcopal de São Paulo. A função do seminário é justamente difundir esse ideal ultramontano aí, né, pela província, tá bom? Só abrindo parênteses, é importante pensar o seguinte, né, que o ultramontanismo é uma postura de total adesão aos ideais propostos aí pela Santa Sé a partir do Concílio do Vaticano I, né, entre 1870 e 1871. Então, esses pressupostos, eles são, na verdade, uma reativação de alguns elementos que vêm desde o Concílio de Trento, né, mas com um arranjo novo aí. Então, qual que é a ideia básica do ultramontanismo? O combate à modernidade, do ponto de vista político, econômico, social e cultural. Do ponto de vista político, a ideia de cidadania, por exemplo, né, isso é combatido por esse tipo de catolicismo, porque o ideal do catolicismo ultramontano é justamente o ideal monárquico, então, não o ideal de súditos. É importante, aliás, o ideal monárquico, não o ideal de cidadãos, né? As pessoas são vistas como súditos. Então, daí uma defesa muito forte da união entre o trono e o altar feita pelos ultramontanos. Inclusive, aqui no Brasil também, né? A proclamação da República foi vista de uma forma muito negativa por esse segmento aí. Do ponto de vista econômico, a crítica ao capitalismo, né? A crítica aí à questão da noção de luta de classes, ou mesmo a própria questão da exploração, né, do trabalhador. Então, você pega, por exemplo, a partir aí do pontificado de Leão XIII, um aporte social maior, principalmente aí com a encíclica Rerum Novarum. Bom, do ponto de vista social, a ideia de igualdade, né, que foi inaugurada aí pela Revolução Francesa, é questionada também por esse catolicismo. Né? Então, e do ponto de vista cultural, evidentemente, a supremacia da teologia enquanto elemento explicador da realidade. Esses são pressupostos básicos, né? E um saudosismo também do medievo enquanto paradigma de reorganização da sociedade. Bom, dentro desse paradigma ultramontano, né, que eu vou chamar de paradigma ultramontano, nós temos a ideia de que o Papa é infalível quando fala
né, ex cátedra, ou seja, quando fala de sua cadeira, quando fala como, né, representante de Pedro na Terra, tá? E essa ideia de infalibilidade vai se refletir, né, em toda a igreja. É lógico que nós teremos segmentos mais liberais do clero católico, tá? Mas o ultramontanismo é esse segmento conservador. Bom, feita essa observação, continuemos então. Em 1860, ele foi indicado para Franca por Dom Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo, um dos principais bispos reformadores dentro desse paradigma ultramontano. Em 1863, e aí alguns fatos interessantes aí da vida de Monsenhor Rosa, né? Ele vai se envolver no caso da fazenda Pouso Alto, onde nós tivemos aí o castigo de escravos, né? A sobrinha da dona da fazenda, ela foi castigada porque teria presenciado a fuga da filha da dona da fazenda com o seu futuro esposo. Então, essa moça foi torturada e os escravos também. E Monsenhor Rosa teria participado, ou pelo menos teria sido aí a testemunha ocular de tal fato. Inclusive, existe um processo, né, aqui no arquivo municipal que fala um pouco desse fato aí. Em 1865 até 1867, ele se autoexila em Minas Gerais, em Passos, tá? Possivelmente não aguentando a onda de perseguições aí do grupo liberal, que naquele momento presidia a Câmara Municipal e também a própria Assembleia Legislativa também. Ele volta em 1867, né? 3 anos depois, ele é eleito deputado provincial pelo 3º Distrito, né? Na 18ª legislatura, entre 1870 a 1871, pelo Partido Conservador. No ano seguinte é fundada a loja maçônica Amor à Virtude aqui em Franca, né? E aí começam os choques entre Monsenhor Rosa e essa loja. Eu havia dito que a loja tinha sido fundada 11 anos antes, não, na verdade foi 11 anos depois da chegada de Monsenhor Rosa, né? Nesse momento ele vai sofrer o seu segundo processo, que também vai ser absolvido, pelo fato de casar menores sem autorização de um juiz. Então é muito interessante perceber que essa questão do padroado, né, essa mistura entre a esfera civil e a esfera religiosa, isso pesa muito, né? Isso é muito utilizado pelos acusadores do Monsenhor Rosa para que eles façam, né, aí essas perseguições, digamos assim. A ideia básica aí que eu vou desenvolver no trabalho é a ideia realmente de um lawfare, né? A utilização de todos os mecanismos legais para você se livrar daquelas pessoas indesejáveis. E é isso que os liberais vão tentar fazer desde o início também. Em 1872, nós temos aí um envolvimento do Monsenhor Rosa na questão religiosa. Ele vai publicar uma série de artigos, né, defendendo aí o Dom Vital e o Dom Macedo Costa. E a partir desses artigos é que ele vai receber o seu apelido, né, de Trovão do Sul. Então, enquanto que o Dom Vital ele era chamado, né, de Leão do Norte, aqui o Monsenhor Rosa era apelidado de Trovão do Sul, pela forma virulenta com a qual ele combatia aí seus inimigos, né? Em 1882, nós temos a fundação do jornal Nono Distrito pelos maçons portugueses César Ribeiro e Gaspar da Silva, e começam os embates, né, que se tornam mais frequentes, principalmente com Gaspar da Silva, que era o grão-mestre da maçonaria local e que vai publicar inúmeros artigos aí contra Monsenhor Rosa, né? O Monsenhor Rosa, evidentemente, vai se defender. Em 1884, ele sofre um novo processo, novamente por casar menores sem autorização do juiz, né? 4 anos depois, ele funda o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a partir da vinda das Irmãs de São José para Franca, e ele vai ser um grande facilitador da vinda dessas congregações, né? Então, as Irmãs de São José. No início do século XX, a Ordem Marista é trazida aqui para Franca também, para que dirigisse o seu colégio, o Colégio São Paulo, que era o colégio voltado para meninos, né? A ideia do empreendimento do Colégio de Lourdes é justamente ser um local de formação, né, das filhas dos fazendeiros, tá? Para que elas fossem educadas dentro desse princípio aí, desse catolicismo conservador, e evitassem os maus da época, né? Principalmente a ideia do feminismo, né, de trabalhar fora. Então, basicamente, elas eram educadas para serem donas de casa. Em 1889, ele recebe o título de cônego. Em 96, o título de monsenhor, né, uma dignidade eclesiástica.
E aí começam também as obras da nova matriz. Em 1897 é fundada a Santa Casa de Misericórdia, também com a participação efetiva de Monsenhor Rosa, que vai fundar em Franca, vai trazer para Franca, na verdade, né, a Conferência São Vicente de Paulo, e a conferência que vai administrar a Santa Casa nesses primeiros momentos aí. Em 1900, ele vai publicar os seus 42 artigos na Tribuna da Franca. São artigos, né, intitulados basicamente O Homem-Deus, onde ele vai defender a divindade de Cristo e vai aproveitar para, digamos, combater os inimigos desse catolicismo conservador. Primeiramente, a maçonaria, positivismo, o espiritismo, que estava começando em Franca também, a partir do final do século XIX, né? Em 1901, funda o Colégio de São Paulo, que vai dar origem no ano seguinte ao Colégio Marista, né? Futuro Colégio Champagnat. E, finalmente, em 21 de setembro de 1903, ele vai falecer com 65 anos, vítima de uma paralisia progressiva. Aqui algumas imagens interessantes que eu vou passar para vocês, tá? A partir de um mês da morte de Monsenhor Rosa, foi feita a missa, né, de um mês e tal. E aqui nós temos a imagem dele no caixão, no costume, né? Costume antigo já, que remonta até antes do século XIX, né? Essa ideia de ou pintar as pessoas mortas, ou basicamente fotografar, né? É uma coisa, costume da época. Aqui nós temos o interior da Igreja Matriz, onde na coluna esquerda está enterrado o Monsenhor Rosa, né? E na coluna direita o seu coadjutor, o Padre Conrado. A estátua dele, que foi feita em 1959, né? Pelo escultor Luiz Morrone. A vinda de Monsenhor Rosa também está relacionada à vinda do sábio francês, né, Frei Germano de Annecy, que era um frei capuchinho, que era um sábio, né, um astrônomo, um matemático, inclusive professor do Seminário Episcopal de São Paulo também. Foi ele que projetou o relógio de sol em 1886. E foi professor também durante muito tempo na cidade de Franca. A vinda das irmãs de São José de Chambéry também está relacionada a essa ação do Monsenhor Rosa, nesse sentido de estabelecer esse catolicismo tramontano, e vou falar no meu terceiro capítulo um pouco sobre a vinda das irmãs de São José para Franca, né? Fundadoras aí do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e essa é a Madre Maria Teodora Voiron, superiora da ordem. Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde funcionava, né? Depois que ele foi desativado, aí depois deu origem, aí, deu lugar ao Unesp, né? A minha formação se deu basicamente nesse prédio, então eu tenho uma relação pessoal muito importante com essa construção. A placa comemorando aí, né? O aniversário do Colégio de Lourdes, Jubileu de Brilhante. Catedral Matriz Nossa Senhora da Conceição, que quando o Monsenhor Rosa faleceu, ela estava ainda nas suas fundações, né? Ele morava numa igrejinha caindo aos pedaços que funcionava no fundo dessa construção. A Santa Casa de Misericórdia. O Colégio Champagnat, com a imagem de Marcelino Champagnat, a estátua dele, né, na porta. Bom, os conflitos com a maçonaria são um ponto muito importante aí do capítulo, né, onde eu vou retomar algumas conclusões, algumas observações que eu fiz na minha dissertação de mestrado também, e que onde ele vai, né, receber o seu apelido aí de Trovão do Sul. A parte da frente aí, né, da loja maçônica Amor à Virtude, que não é original, ela funcionava na Travessa André Martins, tá bom? Próxima a esse local, né, que é a Rua General Carneiro. Aqui, o César Augusto Ribeiro Gaspar da Silva, fundadores do jornal Nono Distrito. O Nono Distrito era um jornal liberal, né, que questionava aí os costumes locais, questionava o que eles chamavam de o beatério francano, né, a onda de seguidores que o Monsenhor Rosa tinha, e principalmente a figura de Monsenhor Rosa, né? Inclusive colocando apelidos, né? O Gaspar da Silva foi um grande inimigo pessoal de Cândido Rosa. O apelidou, por exemplo, de Candinho Peão, porque ele montava a cavalo e ia pregar aí nos garimpos da região, principalmente da região de Patrocínio Paulista, né?
é importante pensar o seguinte, tá? Que o jornal Nono Distrito, além de divulgar as ideias liberais, ele era também um órgão de divulgação, né, de certa forma, de alguns princípios aí maçônicos. O próprio jornal, ele fazia muitas vezes, né, o convite para as reuniões que aconteceriam na maçonaria também. Só a título de curiosidade, vai um verso aí, né, do Visconde São Boaventura, Gaspar da Silva, que ele era um literato também, né? Cândido sem candura e rosa sem perfume, a tua alma, danado, é um monte de estrume. É um versinho aí que ele publicou e que realmente mostrava a que ponto chegava essas críticas, né? Inclusive os elementos católicos locais, né? Muitos seguidores aí, quase praticamente fanáticos mesmo, né? O Monsenhor Rosa chegam a encenar a expulsão de Gaspar da Silva aqui de Franca. Eles pegam uma mula, colocam no centro da cidade e ameaçam a expulsão do jornalista. Quando ele percebeu que não tinha mais clima, digamos assim, para permanecer na cidade, ele vai embora por conta própria, até para não ser linchado. Bom, aqui uma carta do padre Cândido para Francisco Cunha, que foi o fundador do jornal Tribuna da Franca, pedindo para que o editor, né, o dono do jornal, fizesse algumas correções num artigo que ele havia enviado. Então, isso mostra também uma preocupação do padre, né, com relação aos seus artigos. Uma preocupação, inclusive, estética também. Aqui alguns trechos, né, do seu artigo Homem-Deus. Ele publicou 42 desses artigos aí na Tribuna da Franca, né? Mas a ideia básica é a divindade de Jesus Cristo e a ideia de que fora da igreja não há salvação, né? E aqui ele vai dizer em vários outros artigos que a verdade é, por sua múltipla manifestação, intolerante. Então, a ideia é de que existe uma verdade absoluta, essa verdade, quem é portador é a igreja, e quem não faz parte desse universo está fora, né? Está no caminho da nação. Muito bem. Esse trecho eu só queria mostrar para vocês, tá? Ele foi retirado do Boletim do Grande Oriente Unido e Supremo Conselho do Brasil, que era justamente o órgão máximo da maçonaria brasileira. Olha o que eles estão falando do Monsenhor Rosa, lá do Rio de Janeiro, né? Aqui em plena 1874. A questão religiosa estava fervendo nesse momento, né? A cidade da Franca está em alarma. A ordem pública é ameaçada de grave perturbação, proveniente da luta travada entre maçons e ultramontanos, tendo esses à sua frente o vigário da paróquia, o famigerado padre Cândido Rosa, já tão célebre nessa província por suas façanhas anteriores. Há na cidade maltas de capangas armados e as ordens da facção ultramontana prontas a executarem as ameaças que corriam de ataque e matança de maçons. Sua Excelência Reverendíssima permitirá que na sua diocese hajam sacerdotes cujas vestes salpiquem-se de sangue? Cremos que não. Vieram representações ao presidente e ao vigário-geral. Estamos certos. Essas autoridades tomarão as providências que o caso pede. Né? Depois, em resposta a esse artigo, né, Monsenhor Rosa vai dizer que, na verdade, ele estava organizando uma missão católica na cidade, né, onde católicos da região vieram para cá para realizar as missas, e que se por acaso um ou outro católico insultou alguns maçons, isso não era responsabilidade dele, né? Bom, eu não vou ler essa notícia, mas isso é uma reverberação do que aconteceu em Franca também, no Jornal do Recife, né, para vocês perceberem como que essas questões locais, elas tinham aí um alcance maior, né? Até por causa da comunicação entre os jornais também. Aqui é a representação dos habitantes de Franca ao governo imperial, datada de 15 de fevereiro de 1874, pedindo a remoção do padre Cândido aqui de Franca. Muito bem, nos aproximamos aí do final da minha fala. As fontes. As fontes são muito variadas, né? Eu lido, por exemplo, com processos de Genere et Moribus, que é um processo, né, que basicamente se investigava aí a origem, os costumes do proponente, né, daquele que queria ser padre. Então é feita uma investigação para saber se ele não tem sangue de cristão novo, né, o judeu, para perceber os bens que ele possuía,
né, toda uma investigação voltada para a família, para saber se também, né, eles eram católicos tradicionais. Então, são feitas diligências, né, um conjunto muito grande de testemunhas são ouvidas e assim por diante. Por fim, nós temos o processo de patrimônio, que é o levantamento do patrimônio, né, dessa pessoa, e se ele pode pagar os seus estudos. No caso de Cândido Rosa, eu levantei esse fato inédito na minha pesquisa, ele, no momento, né, ele não tinha esse dinheiro quando ele entrou no seminário episcopal, mas um rico fazendeiro da região afiançou essa formação, né, e depois, quando ele se formou, ele conseguiu pagar. Além disso, artigos de jornal, periódicos, processos crime, livros de tomba eclesiásticos, documentos eclesiásticos, as encíclicas papais e cartas também, inclusive cartas que o Monsenhor Rosa enviou para o vigário-geral do bispado, né, justamente pedindo para que Franca fosse abastecida de outros párocos, né, coadjutores e assim por diante. É importante perceber que cada uma dessas fontes ela tem um tratamento específico, tá bom? Inclusive, devido a essa grande variedade de fontes, é uma coisa bastante complicada você lidar com isso, né? Mas é aquilo que nós já vimos discutido na reunião anterior, né? A fonte não vai te dar mais do que aquilo que ela pode te dar. E cabe a você, dentro do exercício da crítica, evidentemente ancorado numa bibliografia, perceber os limites e possibilidades que cada fonte histórica traz. Bom, meu recorte espaço-temporal. Meu recorte espaço-temporal ficou bastante fácil, né? Franca, mais especificamente, 1860 a 1903. Né? 1860, quando Cândido Rosa vem para a Franca, a vinda dele está relacionada a uma promessa que o Dom Antônio Joaquim de Melo fez a fazendeiros locais, de que mandaria para a Franca o seu melhor aluno ali do seminário, né? E, evidentemente, até 1903, aí a data da sua morte. Abordagem. Primeiramente, né, eu vou utilizar aí o conceito de ultramontanismo e a visão que, a análise, na verdade, né, que o professor Ivan Aparecido Manuel fez a respeito do catolicismo conservador em sua obra O Pêndulo da História, onde ele vai fazer uma análise muito interessante acerca da filosofia da história desse catolicismo conservador, né? E como que esse catolicismo, ele analisa o próprio devir humano, o próprio desenvolvimento histórico, né? Com a ideia de queda e de juízo final. Então, a história humana, ela se desenvolve entre a queda, né, o pecado original, e a parúzia, ou seja, o retorno de Cristo, né, para julgar e separar o joio do trigo. Então, essa análise desse catolicismo conservador, ela bate muito nessa ideia da historicidade mesmo, né? E esse pêndulo da história seria o quê? A oscilação da história humana entre o bem e o mal, sendo a Idade Média o momento de estabilidade desse pêndulo. Muito bem, então qual seria esse projeto ultramontano que o Monsenhor Rosa estaria envolvido, basicamente? Esse projeto seria a recuperação de espaços perdidos, né, com a modernidade. Porque a própria Revolução Francesa foi uma ruptura, né, com a hegemonia que a Igreja Católica teve, né, desde a Idade Média. Eu não sou especialista em Idade Média, né, mas a Suzane pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse peso, né, essa influência que a Igreja tem sobre a política, sobre a sociedade, tá? Então, a ideia qual que é, basicamente, desse projeto? Recuperar espaços perdidos. Principalmente se nós levarmos em conta o processo de laicização que a sociedade ocidental passou pós-Revolução Francesa, né? Onde essa definição das esferas fez com que, de certa forma, a Igreja ficasse realmente no segundo plano. O surgimento de novas denominações cristãs e assim por diante, tá? Eu faço um debate também a respeito aí da ideia de romanização, que seria o quê? A expansão desses pressupostos ultramontanos aqui no Brasil, né? A transformação desse catolicismo popular, até de influência iluminista mesmo, um catolicismo totalmente focado em Roma, que é basicamente essa tese, né, do CEILA, que é o Centro de Estudos, né, do Catolicismo aí latino-americano, da história da Igreja latino-americana. Por outro lado, você tem o conceito de reforma ultramontana, né? A ideia de que não houve uma romanização, uma imposição. Houve, na realidade, uma reforma baseada no Concílio de Trento, basicamente,
que é a tese de Ítalo Santiroque, Dutra Neto e de Lermando Vieira. Eu, particularmente, me coloco aí no campo, né, da romanização. E a ideia de autocompreensão, o paradigma ultramontano, também vou discutir isso no meu trabalho, né? Dentro do princípio de autocompreensão, é como se cada época a igreja tivesse uma característica que respondesse àquela época. Então, ela se autocompreenderia de certa forma. Então, você teria a autocompreensão das igrejas paulinas, a autocompreensão tridentina e a autocompreensão ultramontana. Eu já vou dizer que, né, tento mostrar no meu trabalho também, que essa tese é uma tese um pouco, digamos que não se verifica na realidade, né? Porque a autocompreensão é um conceito baseado na teologia. E eu vou mostrar isso depois no decorrer da minha pesquisa. Então, seria mais interessante uma ideia de paradigma mesmo, né? De uma doutrina elaborada a partir da alta hierarquia, e a Igreja Católica sempre foi uma instituição muito hierarquizada, né? Mas pegando o século XIX, isso é muito forte, principalmente devido à perda dos estados pontifícios e tudo mais. Então, vamos mostrar como que essa ideia de paradigma é mais pertinente. Eu não vou entrar em discussões aí do... Então, a minha preocupação qual que era? A relação entre o indivíduo e o processo histórico, né? Como é que eu vou tratar, por exemplo, um processo, que é a introdução desse catolicismo ultramontano, sem, ao mesmo tempo, né, colocar o indivíduo como um joguete de forças, né, estruturais aí. Então, eu tentei buscar uma saída para isso, tá? Antes de falar dessa saída, falar também o seguinte, que o meu trabalho, ele é, de certa forma, uma biografia. De certa forma, ele é uma biografia, né? E eu tento entender, então, esse processo de implementação do ultramontanismo, mas, ao mesmo tempo, lançando luzes, digamos assim, sobre a trajetória de vida mesmo de Monsenhor Rosa, né? O interessante é que eu vou utilizar alguns conceitos do Bourdieu no meu trabalho, como o conceito de hábitos, de campos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu questiono muito essa ideia do Bourdieu da ilusão biográfica, né? Porque, na visão do Bourdieu, a biografia seria um gênero aí impossível de ser feito, né? Principalmente se você pegar a tendência a você estabelecer uma certa teleologia. É como se Júlio César, ao nascer, sempre estivesse condenado a atravessar o rio Rubicão. Então, será que Monsenhor Rosa estava destinado a se tornar um expoente do ultramontanismo? Isso é um problema, tá? Então, a gente tem, principalmente quando nós vamos descrever não, né? Interpretar a vida de um personagem, tal, é interessante evitar essa teleologia, como se ele estivesse destinado a fazer isso, né? Bom, o François Dossi, no seu livro, né, O Desafio Biográfico, ele vai estabelecer, então, três noções básicas, né, três perspectivas de biografia. A idade heróica, que seria aquela biografia onde você tem aí os grandes nomes da história, os personagens ilustres, as agiografias, né? A biografia modal, onde o personagem histórico ele é visto mais como um elemento do processo histórico, ele não é visto em sua individualidade, e a idade hermenêutica, ou interpretativa, que basicamente, né, seria o estado em que os estudos biográficos estão atualmente na academia. A ideia de que é possível você compreender a singularidade do objeto, né, do sujeito histórico, mesmo que exista um conjunto de elementos aí estruturais, conforme eu vou mostrar aqui um pouquinho. Tá? Então, buscando aliar, né, essa ideia de contexto, essa ideia de instituições, né, como a Igreja Católica, e essa ideia do indivíduo, né, foi que eu utilizei aí alguns conceitos do Bourdieu, o conceito de hábitos, campo e capitais. Então, a ideia do hábitos é basicamente o quê? Das estruturas, né, estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. A formação do Monsenhor Rosa no seminário episcopal vai configurar esse hábitos, né, essa forma de ser aí e agir, que vai impactar na maneira como ele vai se relacionar aqui em Franca. Mas isso vai ser determinante? Não diria determinante, mas vai ter o seu peso, evidentemente. A formação religiosa dele terá o seu peso, não é? Só que em alguns momentos ele age fora desse paradigma ultramontano, por exemplo. Quando ele aceita, né, um convite para estabelecer algumas aulas, eu acho que foi isso,
dentro de um centro espírita, né? Ele fala que esse mal não pega, né? Então, ele tem essa margem de manobra dentro dessa noção de hábitos aí também. É importante tomar cuidado e dosar um pouco isso também. A ideia, por exemplo, do campo, ele vai fazer parte do campo político, mas do lado aí dos conservadores, basicamente, né? E tanto é que ele vai se filiar ao Partido Conservador. Lá na frente ele vai fundar o Partido Católico em 1890, mas a história política dele é ligada aí ao Partido Conservador. Então, só para fechar minha fala, né, já estou encerrando, algumas sugestões aí, principalmente para o pessoal da graduação, né? Em primeiro lugar, foi discutido muito essa questão da pesquisa, né? Entre fazer o que gosta ou não fazer o que gosta. Eu acho que fazer o que gosta é o que funciona mais. Então, se for para dar um conselho, ame a sua pesquisa. Ame a sua pesquisa e acredite nos insights que às vezes aparecem aí. Isso pode ajudar bastante. Olha só, uma ida ao dentista me rendeu o mestrado, né? E também o doutorado. Muito bem. Perca-se, reencontre-se. Isso é muito importante, porque no decorrer da pesquisa você vai se sentir completamente perdido, mas vai chegar um determinado momento que, graças às leituras, o contato com as fontes, que é muito importante, as coisas vão voltando aí ao seu lugar. Leia além do seu tema e fiche tudo. É importante pensar que o meu tema ele começa em 1860, mas se você analisar bem, tem que fazer todo o apanhado do catolicismo do século XIX, né? Eu dou uma recuada até antes disso também. Né? E fiche tudo. Tudo que você ler, fichamentos, aí em profusão. Construa o seu banco de dados, macetes, né? Eu vou passar para vocês alguns macetes aqui, da maneira como eu gerencio o meu banco de dados. E acredite na intuição, fator acaso. O fator acaso ele existe na pesquisa. De repente você vê um livro que você não imaginava, né? Um dos livros da minha pesquisa eu encontrei num sebo aqui em Franca. Então, tem que acreditar nos insights, né? E quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Eu acho que é basicamente isso, né? Você saber o que você quer com a tua pesquisa e tentar buscar isso. Agora aqui, só queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Que eu sei que para os pesquisadores mais experientes, isso não é nenhuma novidade. Mas, por exemplo, a questão da pesquisa no banco de dados da Biblioteca Nacional, principalmente para quem pesquisa século XIX e XX, né? Então, você digita uma palavra-chave, por exemplo, aqui, você coloca entre aspas, Padre Cândido. Você digita aqui, site memoria.bn.br. Dá um espaço aqui. Marcelo, não sei se é só para mim, mas para mim a sua tela está preta. Acho que o pessoal não está conseguindo acompanhar. Vou pedir para você ir fazer a demonstração e ir encaminhando para o final, mas aqui para mim só aparece escuro. Se alguém pudesse falar no chat também, se vocês estão vendo a página. Depois eu coloco. Eu acho que você tem que parar porque você estava projetando a apresentação. Aí você tem que reapresentar, entendeu? Eu vou encerrar minha apresentação aqui. Vou apresentar novamente. Deu para aparecer? Agora sim. Então. Por exemplo, Padre Cândido, entre aspas, é o tema que você quer pesquisar, site memoria.bn.br. E cada uma desses resultados de pesquisa estão relacionados à palavra-chave. Isso é muito interessante. Tá? E um outro elemento importante, consegue enxergar minha tela? Sim. Bom, esse aqui é o meu banco de dados. Pesquisa. Tem na pasta de pesquisa aqui. Fichamentos. Fichamento de fontes. E eu digito, por exemplo, aqui. Maçonaria.
Vocês me perdoem a velocidade do meu computador, porque... Então, todos esses resultados de pesquisa são fichamentos que envolvem o tema maçonaria. Pode não parecer uma grande novidade, né? Mas, muitas vezes, quando a gente se esquece do volume de coisas que nós temos o costume de fazer, isso salva vidas. Então, agora eu vou encaminhar aqui para a finalização. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação, também por essas sugestões e formas de organizar e pesquisar, que eu acho que são sempre muito úteis para os alunos. A gente vai poder, depois da apresentação do José Vitor, também colocar os assuntos da história regional em perspectiva. Eu agradeço mais uma vez a sua fala e vou passar, então, para a apresentação do José Vitor. Só um minutinho. O José Vitor Marita Gonçalves, ele é graduado e mestre em História pela Unesp de Franca, onde atualmente ele cursa o doutorado em História com financiamento da CAPES. E a sua apresentação hoje é intitulada Os Registros Vitais para a Reconstituição Histórica. José Vitor, a palavra é sua. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e peço para você dar uma controlada no seu tempo por aí, porque eu não consigo te avisar pelo chat, tá bom? Que assim não preciso te interromper. Ok, Carol. Obrigado pelo convite. Caso aconteça, eu estou com um pouquinho de problema com a internet, caiu 2 vezes durante a apresentação do Marcelo, então tente me avisar, por favor. Vou começar minha apresentação aqui. Pois bem, mais uma vez, muito obrigado, Carol, equipe do CEDAP, por me convidar, por nos dar mais uma vez a chance de passar para os graduandos as nossas experiências. Eu sou um pouco suspeito a falar, porque durante a minha graduação eu participei desse evento 2 vezes, e foi muito importante para toda a minha trajetória conhecer as outras trajetórias, né, de pessoas que já estavam no caminho um pouco mais à frente. Como você citou, a minha apresentação ela está intitulada Os Registros Vitais para a Reconstituição Histórica. Eu sou bolsista CAPES, estou fazendo meu doutorado aí já no 2º ano. Gostaria de passar um pouquinho da minha trajetória como pesquisador desde a graduação. Eu entrei em 2013, e já no 1º ano da graduação eu busquei realizar alguma pesquisa para já ir encaminhando para a área acadêmica. E durante a graduação eu fui orientado pela professora Valéria, e do departamento, e as minhas pesquisas foram voltadas para a história da imprensa periódica. Trabalhei durante 3 anos com a imprensa, com o banco de dados na história da imprensa, e cheguei a um ponto que eu já estava com um projeto fechado sobre a história da imprensa francesa no Brasil, através do conceito de transferências culturais. Estava no 3º ano, e eu pesquisava a Revista Franco-Brasileira, que foi uma revista publicada tanto em Paris como no Rio de Janeiro, no início do século passado. Gostava muito de pesquisar a imprensa, mas tinha algo que batia mais forte. E desde a minha infância eu sempre fui muito apaixonado mesmo pela genealogia, pelo estudo de família. E em 2013, aproveitando a informática e o Family Search tinha acabado de lançar alguns livros digitalizados da cidade de Franca, e eu estava pesquisando a minha trajetória familiar, a minha genealogia, e vi que esses documentos, eles poderiam falar muito para a história. E no 3º ano, já com uma pesquisa dentro da história da imprensa encaminhada, eu vi que eu não queria mais aquilo. Embora gostasse muito, eu já estava fazendo mais de 1 ano de francês para trabalhar com essa revista franco-brasileira, eu comecei a fazer leituras sobre a temática da demografia histórica e da história da família. E foi onde eu cheguei à conclusão que eu teria que fazer aquilo que eu gostava. Em um dos eventos do Trajetórias, foi muito marcante para mim uma fala
e um dos apresentadores disse que ele estava fazendo aquilo que estava na moda. Ele não gostava do tema, mas era aquilo que estava sendo pesquisado no momento. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que isso vale a pena? Porque todos os outros pesquisadores pós-graduandos diziam o oposto. Eles falavam que estavam pesquisando aquilo que gostavam, porque a pesquisa é para a vida toda. E eu sempre fiquei muito desconfiado com a fala daquele apresentador. E fui atrás daquilo que eu gostava. Foi onde tive orientação com a professora Dora, que hoje é minha orientadora, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e está sendo agora no doutorado, para pesquisar a família italiana, a família imigrante italiana no Brasil, através dos registros paroquiais. Então, no mestrado, minha pesquisa de mestrado foi intitulada Família, Dinâmica Populacional e Contatos Culturais, a partir da análise de registros vitais. Eu fiz um recorte de 1900 a 1920 para poder utilizar um corpus documental ainda não explorado, que eram os registros paroquiais de batismo e casamento da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Franca. E esse recorte, vocês podem me perguntar por que eu fiz um recorte de 20 anos a partir da virada do século. Eu respondo que eu estava trabalhando com uma comunidade em deslocamento. Então, a partir de 1900, a gente tem uma fixação dessa população imigrante, por isso no recorte vai de 1900 a 1920, e também porque o mestrado, um tempo de 2 anos, seria difícil eu conseguir fazer um trabalho mais elaborado, com recorte maior, com uma documentação ainda toda em arquivo, embora digitalizada pelo Family Search, pela Igreja Mormon, eu deveria fazer um trabalho de banco de dados, coleta e análise dessa fonte. Em 2 anos seria difícil eu fazer um recorte muito maior. Então, meu mestrado, como eu disse, eu busquei entender os contatos culturais entre a comunidade imigrante a partir das fontes paroquiais, com a coleta dessas fontes e a confecção de um banco de dados. E os resultados puderam me levar ao conceito de redes migratórias, e hoje eu trabalho no doutorado. Vou falar um pouquinho sobre a definição do meu objeto. Eu tinha uma fonte ainda inexplorada e eu precisava entender como trabalhar melhor ela. E conversando com a minha orientadora, definindo isso no último ano de graduação, eu vi que o melhor a se fazer era eu começar a coleta de fontes para ver o que essas fontes poderiam me trazer de hipóteses e de perguntas. A minha principal hipótese era como essas famílias se relacionavam no Brasil e se elas buscavam, de alguma forma, localizar os seus conterrâneos. E a minha pesquisa de mestrado, a partir das fontes paroquiais, dos dados demográficos, eu cheguei à conclusão que, além de encontrar pessoas conhecidas ou parentes, eles buscavam isso, era um meio deles manter o seu meio, o seu modelo de família, que eles deixaram para trás, e, portanto, através desses resultados, eu cheguei ao conceito de redes migratórias. Então, no mestrado, eu pesquisei a família imigrante italiana a partir das fontes paroquiais, colocando em vista os contatos culturais dessas pessoas no Brasil, no território principalmente francano, e no doutorado eu fecho essa ideia a partir do conceito de redes migratórias. Eu peço desculpa por ler, porque é um conceito muito fechado e que eu tenho medo de tentar explicá-lo e perder alguma palavra. Dentro da sociologia, nessa discussão entre história e ciências sociais, nós entendemos o conceito de redes migratórias como complexos laços interpessoais que ligam migrantes anteriores e não migrantes
nas áreas de origem e destino, por meio de vínculos de parentesco, amizade e conterraneidade. Ou seja, eu me dispus a observar e coletar e descrever toda uma população que no mestrado ficou em volta de 2.000 famílias, no recorte de 1900 a 1920, para o doutorado, esse número quadruplicou. Hoje eu tenho mais ou menos 8.800 fichas, 8.800 famílias no território francano. Ou seja, eu estou hoje tentando padronizar esses dados a partir das variáveis demográficas para conseguir descrever essas redes que ligavam pessoas, tanto no Brasil como na Itália. Aqui são as minhas fontes, eu coloquei essa foto que é de um período de pesquisa no arquivo da Cúria Diocesana. Eu falei que no início eu pesquisava as imagens disponíveis através do banco de dados do Family Search, e chegou um ponto que eu tive a oportunidade de pesquisar no próprio documento, arquivo da Cúria Diocesana, e para mim foi muito melhor, porque eu usava o computador tanto para fazer o banco de dados como para coletar as imagens, e eu parti para 1 ano de pesquisa dentro do arquivo, coletando as próprias fontes. Então, eu gerei no mestrado, como eu falei, um banco de dados com 2.200 fichas de famílias, que foram selecionadas depois para trabalhar no período de 2 anos do mestrado. Eu acabei fazendo alguns recortes nessas 2.200 fichas, que me levaram a um pouco mais de 700 famílias. Esse recorte colocou em vista a quantidade de sobrenomes, as famílias que estavam ligadas através de um sobrenome, né, e também o número de filhos de cada família. E hoje, no doutorado, eu estou aí com 8.800 fichas durante 1 ano. O ano passado eu fiquei no arquivo da Cúria coletando essas fontes e gerei este banco de dados, no qual eu observo a nacionalidade dos nubentes e também daquelas pessoas que batizavam seus filhos, e coleto todas as fontes a partir do cruzamento das informações, através da metodologia onomástica, né? A partir da década de 1960, principalmente na Itália, Carlo Ginzburg e outros pesquisadores, eles passam a desenvolver pesquisas através dos nomes, numa tentativa de romper com aquela historiografia estruturalista e com as antigas gerações. E o método onomástico, ele nos possibilita reconstituir as famílias a partir dos nomes dos indivíduos. E a demografia, ela se vale desse método, porque nada seria possível apenas com os números, se não fossem os nomes, para poder identificar cada pessoa, cada grupo. Então, a minha metodologia, ela permite que eu consiga identificar as pessoas, tanto no Brasil como na Itália, a partir das fontes disponíveis em outros bancos de dados. Então, hoje, o cruzamento de fontes, dentro do meu banco de dados, eu uso, além das fontes paroquiais, os registros de imigração, alguns registros disponíveis das comunas italianas, para conseguir reconstituir as famílias que estavam na cidade de Franca nesse período. Então, aqui eu coloquei 4 imagens, que é uma reconstituição de fontes de uma família. Em 1891, eu identifico a chegada dela no Brasil. Em 1895, eu tenho o batismo de um dos filhos, que se casa em 1918, e tem o primeiro filho em 1920. Através do método onomástico, eu consigo identificar todas essas pessoas e as suas trajetórias, observando quem eram aqueles que estavam ligados através do compadrio, através de outras redes. Eu consigo entender melhor e reconstituir, descrever e recompor as famílias italianas em Franca. E
como eu falei, o meu conceito, né, o meu objeto hoje no doutorado é observar as redes migratórias. Eu trago aqui um exemplo de uma rede da região do Abruzzo, em Franca. Vocês podem pensar que isso é um emaranhado de informações, de nomes, mas é uma das redes que tem me dado mais trabalho, mas que tem me possibilitado observar melhor como funcionava as relações sociais entre esses imigrantes, principalmente no que concerne à imigração, à transferência de informações. Essa rede me possibilita observar que as pessoas não estavam sozinhas, que os imigrantes eles não eram agentes passivos da sua imigração, mas que eles eram capazes de se unir e de organizar as suas informações, organizar o seu capital, tanto social como financeiro, para alimentar a imigração, tanto na sua região de origem como no Brasil. Aqui eu vou começar a explicar um pouquinho melhor esses nomes, vocês vão ficar um pouco assustados, porque são muitas pessoas, mas a partir dessas trajetórias familiares, dessa rede que eu reconstituí, eu consigo observar exatamente o que eram pessoas no país de origem e pessoas na sociedade de destino. Eu tenho um personagem que me abriu os olhos logo quando eu, lá na graduação, eu comecei a pesquisar a história da família, que era o Pietro Aínola. Ele foi responsável no ano de 1922 pela imigração de um conterrâneo. E esse conterrâneo, para conseguir perdão, me sumiu a palavra, para restituição das despesas. Eu estava confundindo reconstituição com restituição. A restituição das despesas de viagem, ele envia para a Secretaria do Estado de São Paulo, da Agricultura, os seus passaportes, que hoje estão digitalizados no Museu da Imigração. E esse passaporte, quando eu tive contato com ele em 2016, antes de entrar para o mestrado, eu observei o nome do Pietro. E eu já estava olhando alguns registros paroquiais e eu via que era um nome bastante recorrente, principalmente por pessoas oriundas da região do Abruzzo. Foi onde eu comecei a ligar essas pessoas. E hoje, 3 anos depois, eu consigo observar que todas essas pessoas, durante mais de 30 anos, elas transmitiram informações para a Itália, tanto para a Itália como os italianos para Franca, e foram responsáveis pela chegada de outros, que estariam aqui ligadas por vínculos de parentesco, pelos casamentos e também pelo compadrio batismal. E, explicando melhor esse gráfico, né, as pessoas que estão em preto são pessoas que já estavam ligadas, de alguma forma, antes de imigrarem. Em 1895, quando há um boom, uma febre migratória na região do Abruzzo, esses indivíduos, Diobata, Inocêncio, Antônio, os 2 Antônios, o Pietro e o Domênico, eles já estavam ligados lá. E eles vêm para a região, eles imigram para a América, chegam em São Paulo por Santos, 1895, e eles vão vir para a região de Franca, para a região de São José da Bela Vista, para a região de São Tomás de Aquino, e vão enviar informações para outras pessoas, para outros conterrâneos, parentes e conhecidos. Então, as flechinhas que estão com uma flecha, as linhas com uma flechinha, são pessoas, são os pais ligando aos filhos. As demais flechas, elas são pessoas ligadas através dos casamentos. E a partir do momento que eles chegam em Franca, eles vão começar a estruturar o seu mercado matrimonial de modo que os seus filhos se casem com conterrâneos. Então, de 1895 até 1922,
a imigração de pelo menos 30 famílias e que vão compor até 1945, que é quando termina o meu recorte do doutorado, eles continuam unidos através dessas redes. Enfim, eu tentei ser breve, Carol, desculpa se eu fui muito breve e não expliquei alguma coisa, mas fica aí o tempo de perguntas, é porque eu vi que a gente já estava um pouco avançado no horário. Mas, enfim, a minha pesquisa, ela está envolta nessa ideia de recompor as redes migratórias dos italianos em Franca e identificar as regiões, os fluxos que enviaram mais pessoas e como eles estavam, e como eles se organizavam na sociedade de origem. E aqui, para finalizar, eu deixei uma bibliografia essencial, que são os trabalhos tanto com as fontes, né, para reconstituir através das fontes paroquiais, reconstituir a história, e também alguns diálogos sobre redes migratórias. É isso, Carol, desculpe se eu fui muito rápido. Imagina, José Vitor, muito obrigada pela sua apresentação. Eu sei que tem outros genealogistas aqui no nosso grupo de ouvintes, e que com Sim, a minha certeza pesquisa é bem voltada para a genealogia na história. e vão gostar de conversar com você aqui. Eu acho que você e o Marcelo, com perspectivas diferentes, né, conversam bastante sobre como é possível fazer uma história que é mais calcada num recorte que a gente chamaria de história regional, mas a partir de prismas diferentes e das possibilidades para enveredar justamente nesse rumo, por caminhos aí que podem ser por caminhos que podem partir desde um interesse mais pessoal, como foi o seu caso, né, inspirado pela curiosidade da própria família, e também por outras, o Marcelo falou do insight da revista, mas também por alguns monumentos ou outros tipos de informações que nós temos por conviver na cidade que podem nos instigar, de fato, a perguntar. Eu vi aqui nos comentários o Gerson falando sobre a riqueza da história de Franca. Muitas vezes os nossos alunos na Unesp passam pela cidade, ficam aqui 4, 5 anos, mas não conhecem o vínculo da cidade com a história não só dessa região, mas com a história do Brasil, e no seu caso, mostrando que essa história ela pode ser contada, inclusive, atravessando o Atlântico, indo aí para outras questões. Eu queria destacar que o José Vitor, ele falou do Family Search, e ele fez um vídeo para o projeto Nova Guia, que é um outro projeto do SEDAP sobre bancos de dados que eu havia comentado, explicando como manusear com muito detalhe esse tipo de acervo, esse tipo de banco de dados. Então, para quem tiver interesse, além das perguntas que a gente vai abrir daqui a pouco para o José Vitor, também é possível consultar esse tutorial, que é bem passo a passo mesmo, para vocês poderem explorar a fundo o acervo. Mais uma vez, obrigada, José Vitor. Eu vou passar, então, a palavra para o Vitor. O Vitor Ferreira Pinto, ele é graduado em História pela Unesp, onde ele atualmente desenvolve a sua pesquisa de mestrado com financiamento da CAPES. O Vitor vai apresentar uma fala intitulada Alberto Rangel, Discurso sobre a Guerra, e, embora à primeira vista o assunto pareça totalmente distante, nós vamos tentar, na organização dessa mesa, a gente tentou trazer uma outra forma de se pensar a história a partir de uma personagem e colocar em discussão aqui. Eu agradeço mais uma vez, Vitor, a sua participação, e a palavra é sua. Mais uma vez, queria agradecer, né, primeiro pela apresentação e pelo convite da professora Ana Carolina e da professora Suzane, pela oportunidade de me apresentar o evento. Aliás, é um evento que fez parte também, né, da minha breve trajetória, quando eu participei durante a graduação de um dos eventos realizados. Bom, eu dividi a minha apresentação, queria comentar um pouco sobre como é que eu dividi, né? Bom, no primeiro momento, eu gostaria de apresentar a minha pesquisa, comentando brevemente o que é a pesquisa de mestrado hoje,
e falar sobre a minha breve trajetória, ressaltando alguns pontos, como objeto, as fontes, os objetivos e as questões específicas em relação aos problemas teóricos metodológicos. Antes de terminar, eu deixei um espaço ainda para trazer sobre algumas mudanças e alguns obstáculos que eu enfrentei durante a trajetória. Bom, quero ressaltar, né, o que é a minha pesquisa nesse momento atual, apresentando brevemente meu objeto, meu recorte e alguns objetivos que eu pretendo atingir até o final da dissertação. Eu procuro compreender e investigar a perspectiva de um intelectual brasileiro, Alberto do Rego Rangel, sobre a guerra, mais especificamente a Primeira Guerra Mundial. Para isso, eu me utilizo dos textos escritos pelo autor naquele período, escritos de caráter íntimo, como um diário publicado, suas correspondências e suas memórias. Eu ressalto também o lugar de onde Rangel deixou por escrito esses documentos. O historiador brasileiro ele testemunhou diretamente o conflito na França, pois, alguns meses antes de seu início, o mesmo havia se mudado para Paris, inclusive uma estadia que duraria até 1942. Antes de mais nada, eu quero comentar quem foi Alberto Rangel e qual é essa sua trajetória até agosto de 1914. Alberto Rangel nasceu em Pernambuco, no ano de 1871, e desempenhou durante sua vida as funções de engenheiro, literato, historiador e pesquisador, dedicando-se em grande parte aos estudos sobre a história do Brasil. Mais especificamente, ao momento que nos interessa, Rangel ele morou no Brasil até março de 1914, tendo se mudado então nessa época para a Europa. Até então, o autor já era reconhecido pela obra dos Contos da Amazônia, intitulado Inferno Verde, de 1908, e também já era sócio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. A mudança para Paris, ela decorreu no momento em que o autor dava seus primeiros passos como historiador, tendo, aliás, como motivo de sua viagem a necessidade de dar continuidade à sua pesquisa histórica sobre a relação entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, que resultou em uma obra publicada em 1916. Alguns meses após a sua chegada à nova estadia, Rangel deparou-se então com o estourar de uma guerra, o evento que o obrigou a interromper a pesquisa histórica e sair de Paris, buscando refúgio em outro lugar. A escolha dele foi mudar-se temporariamente a Coucy, uma região próxima de Orleans, ao sul de Paris, caracterizada pela vida rural. Esse local ele se transformaria mais tarde no berço de uma obra, com formato de diário, publicado somente em 1915. Foram 5 meses em que se manteve em Coucy, de agosto a dezembro de 1914, que Rangel narrou diariamente todos os dias dentro desse intervalo. O decorrer dessa experiência foi obra 15 anos de Campo e Guerra. Nela, ele relatou, entre outros assuntos, a sua vivência em meio ao campo, em meio à vida rural, enquanto observava dali o conflito europeu. Porém, como a pesquisa aponta, não fora somente no primeiro semestre que Rangel comentou sobre a Grande Guerra. Foi por meio das correspondências que o autor comentou sobre as dificuldades que passava, criticou a situação em que o mundo vivia, bem como o homem moderno que criava uma guerra até então sem precedentes. O Rangel, por meio desses escritos íntimos, narrou e comentou a respeito da guerra durante seus 4 anos de duração. As missivas, elas também trazem as dificuldades e os obstáculos que ele e sua família enfrentaram nos anos seguintes em Paris, vivendo ainda a crise instaurada pela guerra. Bom, eu fiz questão de traçar esse pequeno percurso para ressaltar primeiro quem, naquele momento, foi Alberto Rangel, e a sua relação à função do historiador, destacando também o seu esforço em formular uma obra sobre o seu cotidiano e a guerra, demonstrando a princípio também a tipologia das fontes inseridas na pesquisa. Fazendo uma breve relação com o título da temática de hoje do evento, Trajetórias de Vida e História, eu ressalto esse objeto, os objetivos da minha pesquisa, onde eu analiso e recorto um pequeno percurso de uma vida, o cotidiano de alguns anos, ou melhor, a experiência de Alberto Rangel, frente a um dos acontecimentos históricos que marcaram profundamente a primeira metade do século XX, a Grande Guerra, buscando como Rangel narrou e experienciou tal evento. Após comentar sobre a pesquisa na fase atual, eu me volto a trazer um pouco sobre o caminho propriamente dela, né, da minha trajetória, ou melhor, como eu cheguei até esse objeto, ressaltando alguns outros pontos. No terceiro ano de graduação, eu tinha dado início a um outro projeto a respeito de uma obra que tratava da história de São Paulo, e sem querer, né, fazer um desabafo, mas somente ressaltando a importância daquilo que outras apresentações do evento, como as de hoje, já comentaram, sobre a importância de se ter uma afinidade com o tema, ou menos o interesse de estudar algo em específico. Esse projeto anterior me fez sentir em determinados momentos um pouco desempolgado com o seu desenvolvimento. Por conta disso, eu refleti bastante, procurei minha orientadora, a professora Karina Enzini,
e perguntei para ela se era possível tomar outros rumos, se era possível começar um novo projeto, mas dessa vez sobre um tema que me interessou muito, que era a guerra, que de alguma forma fosse possível ter ao menos ela como um pano de fundo. A minha preocupação e dúvida naquele momento era justamente como atrelar a história da historiografia com essa proposta. A Karina, então, sugeriu que eu desse uma olhada na obra do Alberto Rangel, publicada em 1915, chamada de Quinzenas de Campo e Guerra, e me contou brevemente quem que era o autor. Para ser sincero, continuando um pouquinho mais essa história, para ser sincero, o primeiro contato que eu tive com a obra me causou um tipo de estranhamento do estilo do autor, pela forma que ele descreve as cenas e deixa seus comentários. Uma narrativa que se utiliza, inclusive, de palavras e definições criadas por ele. Mas, ainda assim, eu percebi a riqueza dessa narrativa que o Rangel criou sobre a guerra. E, claro, eu estou falando aqui da minha perspectiva, né, e interpretação. E o que me interessou também, o que me chamou a atenção foi essa relação entre o cotidiano e o conflito, né? Não foi somente a experiência dele, mas também a construção em formato de diário e sua descrição que chamaram a atenção, e foi a partir de então, declarado esse meu interesse, que começaram a surgir dúvidas sobre como exatamente elaborar um projeto, uma pesquisa com esse tipo de documento. A partir desse primeiro passo, eu dei a sequência no levantamento dos textos sobre o objeto, sobre o Rangel, para que eu pudesse refletir sobre os questionamentos e objetivos possíveis, pensando também no que viria a ser o balanço biográfico do projeto. Com isso, eu me deparei com alguns obstáculos e que trouxeram uma maior dificuldade para elaborar o projeto de pesquisa naquele momento. A busca indicou um problema que muitas vezes é positivo para um pesquisador, que foi um tipo de ausência de estudos que tratassem de alguma maneira aspectos semelhantes ao meu objeto, né? Com exceção de um artigo que tratava sobre os 15 anos, para deixar de lado, obviamente. Isso pode ser visto como um aspecto positivo, já que pode se tornar uma especificidade da sua pesquisa, mas o que eu me deparei naquele momento foi que a maior parte dos trabalhos que foram encontrados sobre Alberto Rangel diziam respeito ao Inferno Verde, de 1908, logo, o período anterior ao de meu interesse. A pensar propriamente no balanço, sem uma base específica que pudesse me ajudar a formular um balanço historiográfico que demonstrasse a relevância das questões, ou tratasse de fatores semelhantes da minha pesquisa, eu precisei partir então para o que eu posso chamar de contornos. Por exemplo, os estudos de Rangel, mesmo que sobre uma outra obra que não faz parte do meu corpus documental, me ajudaram a transpor questões como, de alguma maneira, contar quem foi o Alberto Rangel, falam sobre o seu estilo de escrita e a importância do seu trabalho literário. Outros caminhos que eu procurei seguir na pesquisa não remetiam ao Rangel, mas foi dessa relação entre pensar em estudos que tratassem de documentos semelhantes aos meus que me ajudaram a refletir e elaborar tanto a questão central, quanto algumas questões específicas. Portanto, foram outros estudos, como aqueles que pertencem ao gênero da escrita de si, que revelaram esse esforço em tratar esse tipo de fonte, que eu busquei também para compor o balanço. Outra solução, a pensar na relação entre relato de um historiador brasileiro sobre a Grande Guerra, eu procurei introduzir um estudo que se aproximasse do meu recorte, do meu objeto, algo que tratasse de um intelectual brasileiro que comentou do Brasil sobre a Grande Guerra, diferente do Rangel que falou da França. O ponto aqui é ressaltar um pouco o que foi essa experiência de um dos primeiros obstáculos na feitura do projeto, a pensar a importância de relacionar também a historiografia sobre determinado tema, objeto, para que possa ajudar a formular suas próprias questões, mesmo com outras dúvidas, e pensar justamente como resolvê-las, né? Um processo semelhante, fruto dessa relação, foi a criação de questões específicas, por exemplo, os estudos de caráter teórico-metodológico, que ajudaram a refletir também sobre o tratamento das fontes ou no levantamento da hipótese do trabalho. Isso ficou evidente nas últimas revisões do projeto, já no início do meu mestrado, quando eu inseri a discussão a respeito do papel de testemunho. Uma abordagem também para refletir e compreender o relato de Rangel. Outra bibliografia que chamou a atenção e que ganhou mais espaço nos últimos tempos foi a respeito da escrita de si. Por tratar-se de um diário e das correspondências, sua tipologia se engloba naquilo que remete ao campo, que trata de documentos que trazem a perspectiva pessoal por meio do caráter íntimo. Além de compreender as possibilidades indicadas nas leituras, pensando, por exemplo, na escrita diária, sobre o cotidiano do historiador brasileiro que experienciou diretamente da França e a Primeira Guerra Mundial, pude formular, então, tais questionamentos, como Rangel testemunhou a guerra, como narrou, sejam por imagens, relatos ou críticas, que assuntos lhe chamaram a atenção em meio a todo o seu cotidiano. E antes que eu comente um pouco sobre o gênero da escrita de si, eu queria comentar um pouco sobre as minhas fontes.
Bom, como já dito, a primeira fonte que eu me debrucei foi a obra 15 anos de Campo e Guerra, publicada em 1915, mas que traz o relato diário dos primeiros meses da Grande Guerra. A obra ela foi formulada no formato de diários, separados por quinzenas, dos quais Rangel ele traz durante cada dia, traz diversos aspectos, seja sobre o seu cotidiano, seja sobre o seu conflito, ou a relação entre os dois. O autor, ele trouxe o panorama das batalhas, ele fala sobre algum caos do seu dia a dia, das crises geradas pelo conflito. Em meio ao seu cotidiano, o Rangel comenta também sobre aspectos da guerra por ele incluir si, como a passagem de refugiados, que relatam também as atrocidades cometidas na linha de frente. Além disso, as quinzenas marca a crítica de Rangel ao homem moderno, que ele chama mesmo de homem moderno e a modernidade, responsável, segundo ele, por usar de seu progresso técnico para expandir o nível de violência da guerra. Em meio a isso, ele comentou também a força do trabalho rural francês, mais especificamente das mulheres e idosos que se tornaram responsáveis pelos trabalhos das colheitas. Porém, o recorte temporal que o diário apresentava, ele se limitava somente aos primeiros meses de uma guerra. Por isso, foi preciso então pensar em outras fontes ou outros documentos que me ajudassem a compreender a perspectiva do historiador pernambucano de ao menos grande parte do conflito dela. Pensando sobre esse problema, foi que entre as conversas de orientação com a Karina, ela sugeriu então que buscássemos outros documentos que tratassem sobre a guerra, no caso, foram as correspondências. Né? E um pouco mais aqui das fontes. No levantamento para o corpus documental, outros documentos chamaram a atenção. Primeiro foram as memórias do autor, escritas no fim de sua vida, e se remetem à sua juventude. Embora narre somente essa fase, em determinados momentos, como da introdução, trata sobre sua experiência das guerras, comentando, por exemplo, as dificuldades que ele e sua família sofreram por causa dos alemães, responsáveis, segundo ele, pelos conflitos. Bom, o outro documento que eu queria ressaltar foram as correspondências do autor com outros intelectuais presentes no Brasil. Rangel se utilizou das cartas para manter contato com os amigos, para tratar de questões profissionais, como auxílio em pesquisas, e também da intimidade, relatando saudades e outros assuntos, bem como escreveu também sobre a vida na França naquele momento. Certas semelhanças com o diário, por exemplo, nos assuntos tratados, como as dificuldades vivenciadas e outros distintos, principalmente ao comentar sobre a fome. Entre passagens de críticas, Rangel também relacionou o momento vivido com a vida íntima, como de sua família, comentando, por exemplo, se preocupar com o futuro dos filhos. O mapeamento final das cartas que tratam sobre a guerra, ou ao menos mencionam o evento, abriram a possibilidade de analisar a perspectiva de Rangel para além do período do diário, ultrapassando inclusive a data final da guerra, 1918. E se levarmos em conta as menções ao conflito e o relato dos problemas políticos, sociais e econômicos causados após o seu fim. Exatamente, aqui a escrita de si. Eu separei algumas notas e reflexões bem breves sobre alguns pontos da escrita de si. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu queria ressaltar alguns fatores que eu diria que são ao menos interessantes para se pensar. Por exemplo, um estudo de trajetória. O que, por exemplo, as cartas, diários, acervos particulares, as memórias podem trazer para tal pesquisa, bem como indicações do campo na maneira de pensar o tratamento como tais fontes ou como objetos. O gênero da escrita de si engloba, então, os documentos de caráter íntimo e subjetivo, ou seja, escritos relacionados ao espaço íntimo do indivíduo, os quais são feitos, segundo a definição da professora Teresa Malatian, da primeira pessoa, no qual o indivíduo assume uma posição reflexiva em relação à sua história e ao mundo onde se movimenta. Embora tais documentos e o aparente interesse do público por esses arquivos remetam a muito antes, foi durante as últimas décadas do século XX que os historiadores, motivados por novas questões e possibilidades no campo historiográfico, observaram essa escrita por outros contornos. No Brasil, por exemplo, cresceu a quantidade de estudos que se utilizam deles, sejam como objeto ou fonte, expandindo o campo de pesquisa que se atentam às narrativas pessoais de um indivíduo ou de um grupo, comunidade. Alguns dos trabalhos remetem-se principalmente às pesquisas voltadas à figura do intelectual no último século, entre eles políticos, jornalistas, historiadores, viabilizado, também pela abertura de acervos particulares e pela disponibilização de documentos pessoais dessas figuras, sendo possível, então, contemplar, a partir dessa perspectiva, a vida íntima e profissional.
A partir desse gênero, pode-se observar elementos que envolvem o ofício do pesquisador e historiador, bem como da área, ou observar os debates no âmbito pessoal, a relação entre produção e conversação, o mapeamento da rede de sociabilidade, entre outros. Eu vou disponibilizar até o final da apresentação uma biografia que ajuda a pensar as possibilidades de estudos que trazem trabalhos tanto desses documentos como objetos ou como fontes para refletir também em determinados eventos históricos a partir do ponto de vista pessoal. Pela alternativa de fornecer ao pesquisador a visão pessoal pela narrativa cotidiana, a escrita de si oferece igualmente a interpretação da experiência individual específica à época, ao evento, ao fato marcante ou lugar, a partir do olhar de quem narra. Bom, entre alguns dos fundamentos do campo, os trabalhos eles partem da noção de que não é possível saber o que de fato ocorreu de um evento ou de uma experiência, seja individual ou coletiva, mas tratar estes documentos com o intuito de compreender a vivência de um indivíduo, a partir de seu caráter subjetivo, revelando a importância do que ele tem a dizer sobre algo, assim entender o como, aquilo que o autor diz que viu, sentiu e experimentou, segundo Ângela de Castro Gomes fala um pouco, né, trata a respeito. Arquivos que constituem a escrita de si, por representarem o caráter íntimo e serem compreendidos nessa condição de verdade plural, constituem por sua escrita e por sua organização uma imagem do próprio autor, isto é, representam uma produção do eu. Preencher as linhas de cartas, de diários e anotações, organizar um arquivo pessoal com os acontecimentos da vida, com o relato do cotidiano, os sentimentos, as emoções, pensamentos, reflexões, faz parte do esforço para se elaborar uma imagem de si, seja para os outros, como o caso das correspondências, ou para si, como de memórias e diários. Dessa forma, cabe a nós termos em mente, ao analisar tais documentos, algo que eu já ressaltei, como o autor, intencionalmente ou não, elaborou essa construção do eu. Entre outras possibilidades do tratamento desses arquivos, a construção do eu ela pode ser percebida pelo pesquisador por meio de uma variedade de indicadores que vão desde o suporte material utilizado, passando pelos temas abordados até a forma de exposição dos assuntos. Fazendo uma relação com uma das minhas fontes, o diário, pode-se levar em conta alguns fatores que representam as condições da escrita, o seu formato, a organização do documento, as dificuldades e obstáculos de sua feitura, entre outros. Podemos, ao menos, considerar as motivações do autor em iniciar um texto, tipo, por exemplo, momentos da vida que são destacados por relação a algum evento exterior, como viagens ou, relacionado ao meu caso, a experiência de uma guerra. A pensar nas correspondências, pode-se compreender também o contexto das missivas, o ritmo de trocas, a rede de sociabilidade, e entre outros. Bom, enfim, já me encaminhando para o final, eu gostaria de comentar um pouco ainda sobre as dificuldades e outros obstáculos que eu enfrentei durante a trajetória. Um dos pontos que foram alterados durante a elaboração do projeto e suas revisões foi o recorte temporal. Isso remete a um problema, muitas vezes comum ao pesquisador, principalmente no início, que são o acesso às fontes. Isso, inclusive, como já ressaltei brevemente, influía na definição, ou pelo menos na dúvida do limite temporal. Se de fato eu conseguiria englobar o mesmo tempo de duração da guerra, para que assim pudesse trazer frutos mais precisos da experiência de Rangel. Foi somente durante o final do primeiro semestre, do meu primeiro ano de mestrado, que eu pude, enfim, ter acesso a tais documentos. Até lá, o mapeamento e a sua presença no projeto de pesquisa apareciam como um dos objetivos a serem sanados. Fazia parte, então, do processo de desenvolvimento do estudo. A dificuldade até então era o seguinte: existe um acervo com os documentos pessoais, obras e outros artigos de Rangel, em seu acervo particular, presente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Fazendo uma pequena propaganda do canal do CEDAP, do Nova Guia, vocês encontram 2 vídeos que falam sobre o sistema de buscas do CIAN, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, onde estão disponibilizados diversos documentos de diversos acervos que possam interessar. Porém, penso, mas voltando ao meu caso, penso que por se tratar de um acervo particular, o acesso ao de Rangel fica restrito ao pedido de documentos pelo arquivo, com um custo por página digitalizado, ou então a visita agendada ao Arquivo Nacional lá no Rio. Durante a graduação era inviável o acesso total das correspondências, bem como a viagem para o Rio de Janeiro. Até porque existe uma quantidade elevada de cartas do autor, por exemplo, com datas a partir de 1901 que vão até 1945. Ainda que eu me delimitasse ao recorte específico da pesquisa, ficaria a dúvida de outros documentos, ficaria com essa dúvida, se teriam outros documentos
posteriores ao ano de 1918. Então, poderia até começar a partir de 1914, a dúvida ficaria se depois, se existiria alguma menção ou não. Outro obstáculo para o tratamento com esse tipo de pesquisa foram as lacunas, né? Ter noção que os documentos presentes no acervo não compõem todas as cartas já escritas ou recebidas pelo autor, e também compreender o esforço de seu armazenamento, pela seleção do próprio indivíduo. Outro fator que eu preciso levar em conta é que os assuntos tratados na correspondência não possuem uma fórmula específica ou uma norma que deveria ser sempre seguida. A diversidade de temáticas representa também um diálogo entre indivíduos. Buscar especificamente um assunto, a guerra, nas missivas, mesmo que contextualizadas pela Grande Guerra, não significava necessariamente que Rangel tenha falado dela sobre aos seus correspondentes. A incerteza também possibilitou o levantamento de novas questões, como quem então seriam os seus correspondentes, a maneira que Rangel tratou do evento nas cartas, seria possível relacionar com o diário e entre outros. A dúvida também ficou por conta que, enquanto o resultado do mapeamento poderiam indicar somente algumas cartas, elas poderiam apresentar uma elevada quantidade, criando então outro obstáculo, que era, além de sistematizar esses documentos, refletir como seria possível trabalhar em 2 anos, ou 1 ano e pouco, né, de mestrado, e trabalhar com essa fonte. Né. A solução, então, foi ir até o Arquivo Nacional e coletar tais documentos. Somente para exemplificar alguns números, a coleta levantou cerca de 1.200 páginas de documentos, das quais, após o processo de seleção das cartas que interessam à pesquisa, foram mapeadas 157 correspondentes que abordassem de alguma forma a Primeira Guerra Mundial, entre cartas ativas de Alberto Rangel ou por outros, mas endereçadas a ele, totalizando cerca de 14 correspondentes. Quanto ao recorte, foram encontrados ao menos um documento durante quase todos os meses até 1918, e para além do período da Grande Guerra, que mencionam um evento de alguma maneira, ou ainda pela forma que o autor descreve as consequências do conflito nos anos seguintes. Por fim, eu quis deixar disponível alguns estudos que tratem da escrita de si, apresentando as possibilidades de estudo, bem como os diversos suportes que estão englobados no gênero. Era isso que eu tinha para falar, não sei se eu passei muito do tempo, mas tentei procurar também a apresentação, apresentar um tipo de trajetória também, mas era isso. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Não, você não passou do tempo. Fique tranquilo. Agradeço a sua apresentação e já vou passar para as questões para a gente tentar não passar muito das 5 horas. Inscrições pelo chat, por favor. Eu queria parabenizar as apresentações, bastante dentro do proposto também, todas elas, além de falarem de história regional, também mostra um pouco de como pensar a história a partir de uma figura, né? No caso do José Vitor, um pouco mais, e então parabenizo as apresentações. E eu trouxe aqui uma questão, na verdade, ela serve para os 3 de alguma maneira, mas talvez mais para o Marcelo. Na sua proposta, você traz a história regional e traz vários aspectos interessantes. Muitas pessoas se interessaram, obviamente, né, porque fala da nossa cidade. E uma das coisas que sempre me incomodaram a propósito da história, incomodaram não, na verdade sempre uma questão que se coloca, eu acho que ela tem extrema relevância, mas muitas vezes a relevância ela fica muito circunscrita. Um desafio que eu acho que deve ser para vocês e talvez para o José Vitor também é tentar pensar em que medida o regional ensina sobre o geral ou o alcance. Você até chegou a falar sobre o alcance maior das notícias, né, que elas não estão provavelmente circunscritas, mas a questão é como fazer esses fatos que são regionais ou como pensar isso com um interesse maior para além da região, se essa é uma preocupação de vocês. E um outro aspecto também, né, que em outros encontros nós refletimos sobre os pontos de partidas, o Vitor também falou sobre o ponto de partida dele, o José Vitor, né, que fez deslocamentos na trajetória dele, então é interessante pensar que, obviamente, os acasos fazem parte dessas trajetórias, mas só um ponto sobre a intuição, que sem dúvida nenhuma ela é bastante fundamental, mas eu acho que em outros encontros eu queria chamar a atenção só para o fato de que a intuição ela tem que ser trabalhada também, né? Porque senão ela pode encaminhar às vezes para impressionismos, então era mais nesse sentido.
Mas parabéns, muito obrigada. Vou transmitir aqui a questão do Igor, que está nos comentários. Ele diz: tenho uma dúvida para o Marcelo. Em sua fala, você comentou sobre a variabilidade das fontes que tomou para a feitura de sua pesquisa histórica. Como se deu acesso a essas fontes? Foram obtidas, sobretudo, por meio de visitações ao Arquivo Público de Franca? Então, essa questão. E eu queria aproveitar, então, e pedir para vocês três comentarem um pouco sobre esse papel da biografia no trabalho de vocês. O Marcelo deixou isso mais explícito, o Vitor, eu sei que não faz um trabalho propriamente biográfico, e essa linha da tendência essa linha de abordagem da escrita de si teria uma diferença, né, em relação ao fazer biográfico. E como é que vocês pensam isso para o trabalho de vocês? E para o José Vitor, a questão a diferença é como não fazer uma história biográfica sua. Então, como é que, ao investigar algo que também tem a ver com a trajetória da sua família, como é que você não faz uma história que seja da sua biografia, da biografia da sua família? Ou se você faz. Fiquem à vontade para responder, meninos. Bom, posso começar? Pode sim. Bom, seguindo então a ordem de apresentação, como eu apresentei primeiro, eu vou responder primeiro. A questão da Suzane, né? A questão da história regional, né? Como fazer uma história que não seja importante só para a região, mas tenha uma importância geral. Bom, em primeiro lugar, eu particularmente não acredito muito em história regional, né? Eu acredito em história com recorte regional, mas, na verdade, toda história, ela necessita de passaportes aí, ligações com os fenômenos históricos circundantes. Então, por exemplo, quando eu vou estudar o Monsenhor Rosa, eu estou estudando, na verdade, não só a trajetória dele, evidentemente, né, essa pegada biográfica que meu trabalho não pode escapar, mas eu quero entender também um processo, que é justamente esse processo de introdução desse catolicismo conservador, dentro de uma diretriz que começa lá no Vaticano, né, chega no Brasil e vai se desdobrar numa série de políticas adotadas pelos chamados bispos ultramontanos, né, e como que isso vai se dar em Franca também. Então, na verdade, eu diria que ela tem um recorte regional, mas sempre com ligações aí globais. E acaba sendo também, e aí já entra uma outra característica, né, uma espécie de estudo de caso, né? Evidentemente, respeitando que as complexidades locais e, acima de tudo, a questão do próprio indivíduo, né? Como é que o indivíduo vai encaminhar essas questões? Será que o Monsenhor Rosa ele era ultramontano 24 horas por dia? Né? Como é que funcionava essa noção? Né? Então, o regional, ele serve para mostrar as especificidades, né? Que evidentemente tem naquele local, mas mostra também como que esses debates mais amplos, eles reverberam em esfera local. Daí esses estudos serem de uma importância fundamental, né? Para você entender realmente a dinâmica toda. Né? Com relação à intuição, eu concordo com a Suzane também, né? Essa questão, tem que tomar cuidado com essa questão da intuição, mas eu falo intuição em termos de insights mesmo, né? Naqueles momentos que você tem aquela sacada, seja porque você está andando na praça e viu uma estátua do Monsenhor Rosa, ou porque foi ao dentista e encontrou uma revista, né, que te trouxe essas ideias aí. Então, eu acho que nós devemos ficar atentos a isso. Mas é evidente, né, que a intuição, pela intuição, não leva a nada. Ela tem que ser guiada por estudos, né, bibliográficos, levantamento de fontes e toda a metodologia científica que faz parte do nosso métier. Foi dito a respeito do acesso às fontes, arquivos, né? Bom, Franca, você tem uma série de arquivos. Você tem um arquivo do SEDAP, né? Você tem um arquivo histórico municipal, né? Nós temos aí o Museu José Chiachiri, o arquivo da Cúria, que eu tive a honra aí de estar pesquisando com o meu amigo aí, José Vitor, né? E eu não pesquisei somente nesses arquivos, eu pesquisei também no Arquivo Municipal de Ribeirão Preto
e também da Cúria Diocesana de São Paulo, né, o arquivo da Cúria Central de São Paulo. Então, os arquivos estão aí fora, né, evidentemente, aí os cartórios, né, e só para citar alguns exemplos, realmente. As possibilidades são muito grandes, né, inclusive a história de Franca, ela é muito rica, realmente, tem muita coisa para ser descoberta. Respondendo uma outra questão, né, se ele era filho único, não, o Monsenhor Rosa ele teve duas irmãs. Uma que deu para mapear até o fim da sua vida, né, que é a Minervina Cândida Rosa, e uma outra irmã chamada Marcelina ou Marcolina, dependendo da publicação, você encontra as duas grafias, e que teve uma morte precoce, é o que tudo indica, que eu não consegui levantar muitas fontes sobre ela. Mas a Minervina esteve presente até os últimos momentos de Cândido Rosa. Com relação à questão da Carol, o papel da biografia na pesquisa. No meu caso, é inescapável, né? Os dilemas da própria biografia, até que ponto, né? O biógrafo ele tem que tomar cuidado para não projetar aquilo que ele gosta, aquilo que ele é no biografado, né? Porque é muito comum aquilo que a gente chama de transparência, né? Entre o objeto e o pesquisador, né? Mas, assim, adotando as metodologias e os critérios de pesquisa, né, levantamento de fontes, eu acho que é perfeitamente possível, né, e tá na moda, né, não que eu pesquise por estar na moda, mas a biografia, ela vem tomando um novo fôlego nos últimos tempos, os trabalhos da minha orientadora também, sobre a família imperial, né. Então, basicamente isso. É um gênero realmente historiográfico, né, que tem as suas complexidades, tem os seus cuidados, mas que é também fascinante, né? Não só por estudar o indivíduo como indivíduo, mas para estudar também a relação do indivíduo com o entorno, né? Com o contexto ao qual ele está inserido, com as instituições às quais ele pertence, e assim por diante. Então, espero ter respondido as questões. Marcelo, se você quiser aproveitar... Não, desculpa, tem outras duas questões para você, mas vamos deixar os meninos falarem e depois volto, tá bom? Perfeito. Posso começar, Carol? Por favor. Eu acho que as duas perguntas elas se relacionam bastante. Como não fazer uma biografia e também como não fazer uma história regional. Parece um pouco que a minha pesquisa ela vai sendo delimitada pela minha genealogia, mas não, a minha história de família ela mesma é um insight, é aquele ponto de partida lá na graduação que me fez localizar as fontes e entender que aquelas fontes poderiam me falar muito mais do que apenas para a genealogia. Então, para que eu não faça uma biografia, para que não pareça que o meu trabalho é algo genealógico, eu uso das variáveis demográficas. Então, por isso eu analiso a nupcialidade, analiso o compadrio. Agora, no doutorado, eu vou ter a oportunidade de observar a fertilidade, porque eu observo um recorte temporal maior, eu consigo fazer uma reconstituição mais fiel das famílias do que num recorte de 20 anos. Então, para que não seja uma história, uma genealogia, eu utilizo das variáveis demográficas, eu acabo enveredando para a demografia histórica. E como não fazer uma história estritamente regional? Dialogando com a historiografia que já foi produzida para outras localidades do interior paulista que foram alcançadas pela imigração internacional, principalmente de italianos. E a minha documentação, ela me permite fazer um diálogo também com a história do êxodo italiano, para outras transferências, outras imigrações, como é o caso de pessoas que estavam em Franca num período e que voltam para a Itália, como é o caso de pessoas que vão para outros países, na minha documentação, porque os registros paroquiais eles são muito detalhistas. Então, às vezes, uma pessoa que vai para os Estados Unidos, ela acaba aparecendo no registro paroquial que ela se casou lá, ou então pessoas que são de família italiana, que nasceram na Argentina e vêm parar no Brasil.
Então, a minha pesquisa, ela acaba tendo essa pegada um pouco de reconstituir os fluxos migratórios, não só Itália-Brasil, como também Itália e América do Sul, América do Norte. Eu acho que está respondido, Suzane, Carol? Sim, sim, para mim, sim. Suzane também está dizendo. Muito bem, obrigada. Eu que agradeço. Posso comentar um pouquinho? Por favor, Vitor. Eu sei que a Suzane, o comentário da Suzane foi propriamente ao Marcelo e ao José Vida, mas algo me chamou a atenção, por exemplo, quando ela perguntou, era a respeito um pouco da experiência, um pouco, melhor, do específico ao geral. Eu sei que no caso seria o regional ao global, mas eu também não quero, não sei se pode ser um pouco, sei lá, transpor muito um pouco, mas eu fiquei pensando um pouco o que a experiência de Rangel, por exemplo, poderia oferecer, principalmente naquele tempo. E eu estava pensando um pouco nisso, a respeito do específico e do geral. Eu estava lembrando de outros estudos a respeito do contexto intelectual naquele período, marcado principalmente pelos debates sobre a participação do Brasil na guerra, voltados, claro, à imprensa, entre outras obras também que surgiram, mas eu penso também um pouco no que poderia ser relacionado com esse contexto intelectual, com o seu entorno, né, entre outras opiniões, entre outros debates. Eu acho que era um pouco isso, mais ou menos, que eu só queria comentar. E sobre a pergunta da Carol, é um pouco difícil falar assim, do papel biográfico, no caso da pesquisa, até porque ela não... inclusive, já teve um certo contato, inclusive com a menção, o livro que o Marcelo faz menção do François Dossi. Então, em um determinado momento passou por isso. A escrita de si, ela tem um tipo de relação, mas embora o meu estudo não tenha essa intenção de se tornar uma biografia, ela tem uma certa relevância, principalmente para pensar profissionalmente também, quem foi o Alberto Rangel. Como eu comentei brevemente na minha apresentação, eu penso, por exemplo, na dissertação atualmente, as diversas fases da vida do Rangel, e pensar justamente esse momento da vida dele, pensar esse pequeno percurso da vida dele, me ajuda a pensar, a refletir sobre a narrativa, refletir sobre a formação dele, refletir sobre determinada opinião. Então, embora não seja um estudo biográfico, mas que a biografia está sempre ali. Em um dos meus arquivos, em uma das minhas bases de dados, eu tenho um arquivo que traz sobre a vida do Rangel, para pensar também nas obras posteriores, para pensar que assuntos ele decorreu, se algum momento a guerra chamou a atenção dele em um determinado momento, ou a importância desse momento na vida dele. Então, eu não sei se isso responde muito, até porque tem uma certa diferença, mas eu ressalto um pouco esse pequeno percurso do Rangel. Respondo sim, Vitor. O meu ponto era para que os alunos também pudessem entender de onde você parte com a escrita de si e como é que isso seria para essa bibliografia que você maneja, diferente de uma biografia ou uma autobiografia. Até onde eu entendo do seu trabalho, são questões, né, que a gente já discutiu em outros momentos, são questões que muitas vezes são confundidas, mas que não se tratam da mesma coisa. Então, era mais oportunidade para você pontuar esse aspecto. Vou passar, então, a palavra para a Elaine, que tem uma questão para o Marcelo, e já deixo aqui, Marcelo, a pergunta do Antônio Gabriel, que é a seguinte: se você teria algum livro ou referência para indicar sobre a influência da maçonaria na sociedade brasileira. Então, uma indicação bibliográfica que ele pede aqui, se você tiver. Até se você quiser escrever, para ficar mais fácil para ele registrar aqui, caso tenha. E aí a Elaine tem a palavra para perguntar. Boa tarde. Marcelo, você colocou, quando apresentou os objetivos
uma questão que me intrigou e eu gostaria, então, de trazer enquanto um questionamento. Você colocou, além do interesse, né, do alvo sobre o catolicismo e a questão biográfica, a questão do conflito político-religioso. Então, eu gostaria de questionar se, nesse aspecto, você conseguiu identificar, numa base relacional, o que, o que seria o alvo de disputa entre esses paradigmas, vamos colocar assim, religioso e da maçonaria. E uma outra questão que, para mim, é uma questão que não é teórica, mas que eu gostaria de tentar elucidar aqui, é que, até onde se sabe, a maçonaria não tem essa vertente religiosa. Então, qual seria, de fato, o ponto de disputa político? Em que termo, exatamente? E uma questão também que eu quero colocar para você e para o grupo é que eu estive visitando a paróquia Bom Jesus do Cabo Verde, em Batatais, para conhecer as obras de Cândido Portinari há um tempo. E durante a visitação monitorada, o professor, ele explicou da influência da maçonaria e até revelou para a gente, na arquitetura, expressões da maçonaria, tanto lá quanto também já observei aqui em Franca, na igreja São Sebastião, também, nas pinturas, a retratação, né, dos símbolos maçônicos. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, porque realmente é uma questão que eu tenho dúvida. Muito obrigada. Muito bem. Com relação... Todo mundo me escuta? Sim. Bom, com relação à bibliografia, né, eu vou deixar aqui algumas indicações, tá, para o Antônio Gabriel. Essa obra, bom, eu vou deixar no chat, né? Eliana Lúcia Colúcia, Maçonaria Gaúcha no século XIX. É uma obra muito interessante, né? Desse momento em que a academia começou a adentrar os tempos maçônicos, digamos assim, né? Existe um momento aí, a partir de 2005 até 2010, onde a academia vai estar mais preocupada com essa questão da maçonaria. Então, uma visão, né, acadêmica e não mais uma visão só dos maçons, né? O que seria essa sociedade, então, e qual impacto ela teria na sociedade brasileira? Outra obra interessante, O Crime do Padre Sólio, de Luiz Eugênio Vécio, também uma obra, né, acadêmica sobre maçonaria. As obras de Alexandre Mansur Barata, Luzes e Sombras, a ação da maçonaria brasileira, da editora Unicamp, né? As obras de Marco Morel sobre maçonaria, enfim, e justamente a minha dissertação de mestrado também, né, intitulada Entre a Cruz e o Esquadro, os debates entre a maçonaria e a Igreja Católica na imprensa francana. São alguns exemplos, né? A própria obra de Reinhard Koselleck, Crítica e Crise, onde ele vai falar várias vezes da maçonaria e como é que ela funciona, né? Como uma espécie de ponto cego dentro do Estado absolutista e funciona como uma espécie de vivência democrática. Com relação às questões da Elaine, o que a maçonaria e os ultramontanos, o que os maçons e os ultramontanos estão disputando acima de tudo? Estão disputando projetos de nação, basicamente, e espaços sociais. É importante pensar isso. De um lado, você tem os ultramontanos, né, pertencentes aí a um campo conservador, né, defendendo aí a monarquia, defendendo, enfim, a primazia do papado sobre a sociedade, né, pegando muito essa questão de uma defesa da própria teocracia mesmo. Porque, no fundo, esse é basicamente o projeto ultramontano, né? Restabelecer um governo de bases teocráticas. Tá? Do outro lado, a maçonaria, que você não tem um discurso maçônico, digamos assim, mas você tem um discurso liberal, a qual os maçons fazem parte desse campo de discussão também. Né? E qual que é a proposta dos maçons? Bom, no caso aqui de Franca, por exemplo, eles tiveram um papel muito importante na abolição da escravatura, né? Muitos foram republicanos, tiveram um papel importante também na defesa do ideário republicano, né?
Então, a questão da disputa é justamente projetos de sociedade, projetos políticos, né, do que deva ser essa nação brasileira. Né? Porque o que a gente está discutindo basicamente aqui são projetos de sociedade e projetos de nação. Um ligado ao pensamento conservador e outro ligado aí mais a esse pensamento liberal, que evidentemente tem muitas matizes também. Tá, Elaine? Agora, com relação, então, o porquê da disputa, né? No caso da Igreja da Maçonaria também, você tem umas rusgas históricas, né? Desde o século XVIII, que a Igreja Católica ela vai lançando uma série de encíclicas fulminando a maçonaria, né? E no século XIX, essa situação ela fica especialmente dramática por causa da unificação italiana, onde a Igreja Católica perde 99% dos seus territórios que haviam no centro da Itália. A criação do Estado do Vaticano, né, a questão romana, tal, que depois vai ser resolvida, né, lá na frente com Mussolini, na verdade a Igreja vai, a hierarquia católica vai questionar e vai apontar o dedo para os maçons, como sendo alguns dos responsáveis por essa unificação. Mas não só os maçons, a própria Carbonária também, que era uma sociedade aí, iniciática, tanto quanto a própria maçonaria, né? Eu chamo de iniciática, mas não secreta, porque nós sabemos a existência, né? Uma sociedade de segredos e de ritos iniciáticos. Com relação à Igreja de São Sebastião, eu tive a mesma impressão que você, Elaine. Quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez, eu estava fazendo mestrado e eu olhei o olho que tudo vê, né? No teto, que é aquele olho com os raios saindo, eu falei, mas o que tem a ver com a maçonaria? Né? E depois eu fui pesquisar melhor a simbologia, e na verdade essa é uma simbologia cristã antiga, né? Que representa a onisciência de Deus, e que os maçons pegaram basicamente de empréstimo. Tá? Então é um símbolo anterior até. Agora é evidente, né? Muitos pintores, artistas que eram maçons, né? Eles às vezes faziam questão de deixar a sua marca, a sua filiação esculpida. Só que é importante pensar também que, pensando na época lá das corporações de ofício medievais, tal, aqueles maçons que construíram as grandes catedrais, aquilo lá era uma coisa. Né? A partir do século XVIII, a maçonaria, a arte da construção de templos, ela deixa de ser uma coisa, um círculo fechado, né? Se populariza, e a maçonaria ela adquire uma nova forma. Não é mais a maçonaria operativa, e sim a chamada maçonaria especulativa ou filosófica. Então, de uma sociedade de construtores, ela se transforma numa sociedade de pensamento. Respondi a tua pergunta, Elaine? Sim, então, vamos pensar que em Batatais poderia ser uma assinatura na participação da construção do templo, por exemplo. Mas em que parte onde está esse símbolo? Nos vitrais, tem o albatroz, os pássaros. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com relação àquilo que nós chamamos de interpretose, né? Que é justamente tentar buscar um significado que as coisas não têm. Porque os símbolos maçônicos, quando um autor ele quer mostrar que ele é maçom, os símbolos são muito claros, né, da maçonaria. Inclusive, nas próprias obras de Portinari, havia uma discussão de que ele deixava lá 3 pedras representando liberdade, igualdade, fraternidade, né, que ele teria sido maçom, tal. Na verdade, os símbolos maçônicos são muito mais explícitos, realmente, né? Então, às vezes, você vê um pássaro, acha que tem essa ligação, né? Mas, basicamente, a simbologia é mais para o lado do cristianismo mesmo do que especificamente da maçonaria. Compreendo. Eu compreendo. Muito obrigada. De nada, né? Bom, pessoal, acho que as questões eram essas. Nós já estamos aqui no limite do nosso tempo. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, as questões, e convido, como sempre, a todos a voltarem na sexta-feira para a nossa última semana aqui de eventos. Só temos mais semana que vem, então já encaminhando aqui para o final do ciclo. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo e até sexta.